E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Michael. Eu sou Suelen. E assim como aqueles sites que tem os FAQ, o FAQ, perguntas frequentes, vamos responder hoje algumas perguntas frequentes, Bezão. Sim, a gente recebe diariamente aí algumas perguntas que são repetidas algumas vezes por dia. Essas daí, eu acho que pelo menos 1000 vezes cada um eu já recebi, minimamente. Menos que isso, certamente não foi. O pessoal pergunta bastante mesmo. Eu acho que todo mundo que começa a pesquisar, assim, até a gente quando pesquisou, acabou entrando aí nessas perguntas. São dúvidas básicas, principalmente de quem está começando, de quem quer saber como é que é a vida em Portugal, ou de quem quer saber como é que é a vida em outro país. São coisas que realmente esse vídeo vai ficar marcado aí. Sempre que alguém me perguntar, eu vou dizer, veja esse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo. A gente vai mandar esse vídeo pra todo mundo que vai ficar o link. Belezinha? Então, antes de a gente começar com isso, antes de qualquer coisa, quem é lindo, já começa deixando aquele like. Como frequente, o povo lindo já começa com super like, porque sabe que vai gostar e sabe que isso ajuda muita gente a chegar em cada vez mais pessoas. E quero deixar um convite para você. Veja esse vídeo de hoje se você não é inscrito ainda. Se você gostar, tem um botãozinho logo aqui abaixo da minha esposa. Clique nele, ativa o sininho que vai ter vídeo todo dia para você acompanhar, Bezão. Qual é o horário, Bezão? 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Então, belezinha? Fechado o acordo? Vê o vídeo. Se gostar, se inscreve. Se não gostar, pode deixar, não se inscreva não. Pode ficar à vontade, porque aqui é para trazer sempre o melhor para você. Então, belezinha? Vamos lá, vem cá, vinhetinha, e vamos trocar essa ideia com a gente. Mãe, dá um beijo. Então vamos lá, mozão. Você é a produção agora. Diga pra gente aí, como sempre as perguntas, mostra pras pessoas, elas sempre começam. Vai lá, Bezão. Primeira pergunta que as pessoas mais... Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a pergunta que a gente mais recebe. Você está gostando de Portugal, Bezão? Aí eu te respondo sim. Tem como não gostar? Não tem como. Essa pergunta aí é bem frequente. Todo dia. Ela também tem algumas variações. Algumas pessoas perguntam o que a gente não está gostando em Portugal. O que a gente mais gosta. Exatamente, o que é bom e o que é ruim. Mas, no geral, as pessoas perguntam se a gente está gostando de Portugal, se tem sido uma experiência boa. Sim. Como todos os outros vídeos que a gente já falou sobre isso, pra quem não assistia... Nós estamos sim gostando de Portugal. Bastante. Portugal é a nossa casa. É o nosso lar. Mais que casa, é um lar. Exatamente. É um estado de espírito onde você se sente numa zona de conforto que te possibilita viver uma vida plena de felicidade, gozo e prazer. Olha que coisa bonita. Né? Que bonito. Tu decorou isso de onde? Tudo na minha cabeça agora porque Portugal me inspira. Eu sou tão feliz aqui, de fato mesmo, sem brincadeira. Brincadeiras à parte, eu sou realmente realizado hoje. A minha adaptação aqui foi muito simples porque eu nunca me adaptei ao Brasil. Eu acho que eu sempre tive... Eu não sei explicar. É uma coisa que eu não consigo explicar pra você. Eu consegui construir uma fase bonita pra falar de Portugal, mas eu não consigo explicar o porquê. Mas o fato é que aqui eu realmente me sinto completo e totalmente realizado. Hoje eu posso dizer, sem dúvida alguma, que eu sou uma pessoa completamente realizada e bem-sucedida. Porque pra mim sucesso é felicidade. E mais feliz do que estou agora, não sei se tem como ficar. Né? Futuro Tio Michael, por favor, veja esse vídeo e faça um react e fale se você é mais feliz hoje ou quando a gente está gravando esse vídeo. Mas a gente gosta muito sim, viu? A próxima pergunta é: os portugueses têm preconceito contra os brasileiros? Isso a gente já comentou em outro vídeo, né, Bezão? Preconceito pessoas têm, independente de ser português, brasileiro, japonês, americano, né? Infelizmente. Pessoas são pessoas, gente. Tanto no Brasil, quanto aqui em Portugal, quanto no Canadá, quanto na Irlanda. Pessoas são pessoas. Vão ter, sim, preconceitos. Vão ter pessoas que te acolhem bem. Agora, a gente não vê a quantidade de preconceito que a gente via no Brasil, principalmente relacionado, por exemplo, à cor. Sim. A gente não vê esse tipo de coisa aqui comum como a gente vê no Brasil. Mas tem um pouquinho de preconceito, sim, de algumas pessoas, outras não. Eu acho que isso é muito pontual. Isso pode ser que pessoas... Se você perguntar a 10 pessoas, pode ser que uma ou duas aí fale que sim, porque teve uma experiência. Porque, assim, naquele momento X ali, ela conviveu com uma pessoa que tinha um preconceito com um cabo-verdiano, com um africano, com um brasileiro, com uma pessoa, com um espanhol, como tem muita rivalidade Portugal e Espanha. Então, há casos pontuais, como há no Brasil, como há em qualquer lugar. Eu, por exemplo, já sofri um preconceito aqui, por ser brasileira. Mas, assim, de 100 portugueses que eu conheço, um me fez isso. Então, eu não posso dizer que os portugueses são preconceituosos, porque um em 100 vai falar alguma coisa. Sim, pois.
Eu acho que o grande segredo de tudo é você não generalizar. Exatamente. Não dizer que os portugueses têm preconceito ou que em Portugal tem preconceito. Algumas pessoas sim, têm preconceito. Belezinha? Próxima pergunta, Bezão. Próxima pergunta. Em que cidade eu vou morar em Portugal? Me ajude. Eita, meu Deus do céu. Essa é todo dia, B. Essa é todo dia. Pelo menos uma dezena de vezes. As pessoas falam assim, estou me mudando para Portugal. Que cidade você recomenda que eu more? Eu recebi uma semana passada que o gajo veio me dizer assim: Tio Marco, comprei minha passagem, chego agora, primeira semana de dezembro, eu vou pra onde? Eu digo, mas tu comprou passagem já, não sabe pra onde vai? Difícil. A dica da gente é, pesquisa no Google mesmo. O que você gosta? Pesquisa a cidade. Se você for, a gente falou sobre as dicas de adaptação antes de ontem. Se você gosta de frio, vem pro norte. Se você não suporta o frio, vá pro sul. Se você quer uma coisa mais praiana, as ilhas são maravilhosas, ou tem a região do Algarve. Tudo depende do que você gosta. Tem Aveiro também, que tem um clima mais ameno. Gosto de frio, quero ficar perto da Serra da Estrela. Vai pra Viseu, acho. Vai pra Viseu, vai pra Covilhã, Castelo Branco. Pois. Gosta de vila, vai pra Belmonte, lá onde cresceu o Pedro Álvares Cabral ali. Pois. São inúmeras as possibilidades. Tem que pesquisar o que você gosta. Eu responder isso, pra mim hoje seria Braga, Viseu ou Aveiro. Se eu fosse escolher um lugar pra morar hoje, se não fosse Braga, seria Viseu ou Aveiro, né, Bezão? Eu acho que pelo que a gente conheceu, talvez Viseu. Eu acho que eu iria pra Viseu. Mas assim, isso depende muito do que você gosta. É impossível que eu coloque, porque isso vai pela nossa opinião. Nosso gosto, pelo que a gente gosta. A gente, por exemplo, quer morar em aldeia. Tem gente que não moraria em aldeia em hipótese alguma. Isso é muito relativo, tá? Então, a dica do Portugal do diário entra no Google, pesquise a característica das cidades. Coloca assim, cidades com mais tananã, que você gosta. Cidades mais frias, cidades mais quentes, cidades com mais indústria, cidades com mais emprego. O Google é muito bom para isso, é muito bom. Google it, né? Aí você começa a ter noção daquela cidade, depois você começa a pesquisar a fundo sobre aquelas cidades específicas que tem o que você gosta. Foi assim que a gente fez, a gente foi pesquisando pontos de coisas que são relevantes pra gente, e foi assim que a gente chegou até Braga. Pois. A gente pesquisou o lugar mais frio, o lugar mais tranquilo. Na época, um ano e meio atrás, Braga era bem mais tranquilo do que é hoje, tinha bem menos gente. E foi assim que a gente chegou até aqui. Eu pesquisei onde tinha a loja da Primark, gente. Pra ela o importante é isso aí. Parabéns, próxima pergunta relevante. A próxima pergunta é uma pergunta assim que a gente recebe muito também. É sobre troca de carteira de motorista. Pronto. Como trocar? Quanto tempo eu posso dirigir em Portugal? Este o povo pergunta direto. Eu preciso tirar a carteira internacional, então já respondendo nesse vídeo, pelo amor de Deus. Não gaste dinheiro com aquela PID. Aquilo ali é uma porcaria. Eu rasguei a minha, sem brincadeira. Eu rasguei com ódio. Era pra ter gravado vídeo naquele dia, porque naquele dia eu tava com ódio. Foram R$150, R$120 jogados no lixo. Serve de nada aquela porcaria. Traga sua carta do Brasil, a carteira de motorista, a CNH. Você pode rodar com ela aqui por 183 dias, né? Qualquer dúvida, consultar o site do IMT, que é o Detran daqui. Né? Depois você troca pela carta portuguesa. E se quer saber como é que troca, já tem um vídeo no canal. Eu vou deixar os vídeos que eu vou citar tudo na descrição aqui embaixo, tá bom? Então você vai lá embaixo e vê lá os vídeos que eu tô falando aqui. Então tem um vídeo passo a passo de como trocar a carta e é bem simples. Pois. Próxima pergunta. É difícil conseguir emprego? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente mais recebe disparado. Depois daquela primeira do que tá gostando. Mas se bem que é pau a pau. É pau a pau, porque a pessoa pergunta se tá gostando e embaixo pergunta se é difícil conseguir emprego. Bezão, vou deixar essa pra você que já trabalhou bem mais vezes do que eu aqui. Gente, eu meio que escolhi emprego. Então, assim, se você vem com tudo certinho, com tua autorização de residência, se você tem tudo correto, para empregos de entrada você consegue facilmente. Tem vaga principalmente na área de indústria, na área de entrada em restauração, atendente de mesa e balcão. Eu já vi muita gente vindo já com promessa de contrato de trabalho, na área de TI, nas áreas especializadas. Então, assim, é difícil conseguir emprego? Se você tá com toda a sua documentação, não é difícil conseguir emprego, tá? É bem fácil, inclusive, até porque Portugal ele precisa daquela mão de obra ali inicial, só que a mão de obra inicial também pede da documentação inicial. Então, se a pessoa reclama que não tá conseguindo emprego, provavelmente ela não tem algum documento que eles pedem. Quando eu falo dessa coisa de emprego, eu gosto de fazer uma inversão. Eu trago para o Brasil e eu peço para você, meu amigo que está assistindo do Brasil agora, imaginar a situação. Imagine um estrangeiro, como por exemplo está acontecendo hoje muito com bolivianos e venezuelanos que chegam no Brasil. Imagine uma pessoa que chega numa empresa no Brasil e pede, olha, eu quero trabalhar aqui na sua empresa. Aí a pessoa chega e pergunta, você tem identidade? Não. Você tem CPF? Não. Você tem carteira de trabalho? Não.
Você tem alguma documentação aqui do Brasil? Não, mas eu tenho tudo da Venezuela, eu tenho tudo da Bolívia. É muito mais difícil que essa pessoa consiga ser inserida no mercado de trabalho brasileiro. A mesma coisa acontece aqui em Portugal. Então, essa é a grande questão, né, Bê? Sim, é a grande questão. O pessoal pergunta muito de idade. Eu tenho 40 anos, tio Michael, eu consigo emprego? Consegue. A grande questão não é a idade. A grande questão é realmente a documentação. Essa é a maior dificuldade de tudo. Na fábrica que eu trabalhava, na minha mesma turma, tinha uma senhora de 69 anos que entrou comigo. E essa idade aqui é uma idade comum de se trabalhar. Até os 65, assim, é muito comum. Eu quero fazer só uma ressalva para depois não tomarem isso que Suelen falou como regra, tá? Então quer dizer que o povo contrata com 70 anos. Não é isso. Pode ser que tenha alguma dificuldade, né? Sim, pode ser que tenha. Quando passa de 50, 60 anos, provavelmente vai ser mais difícil de conseguir, principalmente certos tipos de emprego. Mas a grande dificuldade não é essa. Emprego tem muito. A grande questão é se você tem o documento. Belezinha? Então, próxima pergunta, Bezão, vai lá. Vamos lá. A próxima pergunta é difícil alugar casa em Portugal? É difícil, Bezão? Eu acho. É meio burocrático, né? É um pouquinho burocrático. Normalmente, os apartamentos e moradias assim, mais baratos, o dono ele sempre pede assim, um fiador português. Então, quando não pede fiador, pede os 3 últimos contra-cheques, IRS. A documentação ela é um pouquinho extensa. E então, se você acabado de chegar aqui em Portugal, não tem fiador, não tem a documentação como IRS, os 3 últimos contra-cheques, você vai perder, assim, a chance de arrendar os apartamentos mais baratos. Então, acaba ficando com as opções um pouco mais caras que os senhorios aceitam sem o IRS, por exemplo, sem o fiador, mas que pedem alguns calções a mais, como, por exemplo, 2 rendas, mais 4 ou 5 calções. Então, assim, é um pouquinho pesado em relação a dinheiro, e eu não acho a quantidade de apartamentos e moradias para arrendar muito ampla, então você fica um pouco limitado. Obviamente a gente fala na experiência de Braga, porque é o canto que a gente tem a vivência. Sim. Pode ser que em outras cidades seja mais fácil de arrendar. Eu sei que nos polos maiores, como Lisboa, como Porto, não é fácil também e o arrendamento é muito mais caro que aqui em Braga. Mas pode ser que em vilas, que em cidades menores e que não sejam tão procuradas por brasileiros ou por imigrantes, seja um pouco mais fácil. Eu vou fazer novamente uma inversão de papéis, assim como eu fiz no trabalho, novamente trazendo em vez de Portugal para o Brasil. Imagina você que você tem a sua casa e que você vai alugar. Não sei se é o seu caso, se você é senhorio. Mas imagine que você vai alugar a sua casa para uma pessoa, aí você vai perguntar, você trabalha de quê? Não tenho emprego ainda. Mas você veio fazer o que aqui? Você veio fazer o quê? Veio ser empresário? Veio estudar? Não vim não. O que você acha disso? Essa é a grande questão. A grande problemática de tudo é assim, o que é que garante para o senhorio, para o dono da casa, que em qualquer momento você não vai pegar suas coisas e vai embora? O que é que aconteceu muito aqui em Portugal? Eu, como lido muito com algumas imobiliárias, como a gente faz esse trabalho de relocation, de mediação imobiliária, a gente vê muito essa coisa acontecendo. Os donos chegam pra gente e falam, olha, tio Michael, pessoa X veio, me alugou tudo, foi embora, destruiu a casa. Teve gente até que vendeu os móveis e foi embora, né? Levou o dinheiro, levou tudo e o dono da casa perdeu tudo que tinha. Então, é exatamente por isso que surgiu essas coisas das calções. Muita gente chama os portugueses de oportunistas, de cobrar altos valores. Eu sinceramente, eu percebo, eu entendo, porque se eu fosse dono de imóvel, eu teria esse cuidado. Porque você tem ali um alto valor de mobília, você tem um imóvel, que é uma coisa que custa muito caro para manter e para reformar, e você vai colocar uma pessoa ali, você vai lhe dar para a pessoa uma parte muito importante dos seus recursos financeiros. Então, eu percebo. E é exatamente daí que os preços estão a subir, né? Tem muita procura e pouca demanda e pouca oferta, né? A lei do capitalismo é assim, né? Quando muita gente procura uma coisa e tem pouco, o preço sobe, é normal. E é por isso que tem esses calções. É exatamente por isso que eu não acho que é fácil alugar. Realmente essa parte aí eu não acho que é fácil, tá bem? Mas se você pode vir tranquilo, esperar um pouquinho e pesquisar, beleza, você vai conseguir. E se quiser fazer do Brasil também, tem uma empresazinha que faz pra vocês, tem um pessoal que faz, o Mozão pesquisa pra você. Beleza? Então vamos pro próximo ponto. Nova pergunta frequente, Bezão. Próximo ponto. Matrícula escolar. Tem escola pra minha criança? Eita. Essa parte de escola, a gente já abordou em alguns vídeos. Até os 3 anos de idade, é difícil conseguir vaga nas creches, tanto particular quanto IPSS.
Que são as que têm parceria com o governo, tá? Só pra explicar. Eu não expliquei, obrigado, mozão. Pelo menos aqui em Braga é muito difícil, mas a partir dos 3 anos, a criança ela já vai pro jardim de escola público. Também tem as escolas privadas, mas que já tem vaga, tá, gente? De 3 a 5 anos, ela pode ir tanto para as privadas quanto para as públicas. Inclusive na de Natália hoje, né? Tem vaga para essa idade, de 3 a 5 anos. E teve um vídeo na escola, se quiser conhecer, eu também vou deixar aqui embaixo, depois dá uma olhadinha. E depois de 5 anos, a partir de 6 anos, é obrigatório o ensino. E o ensino ele já tem público, então sua criança é obrigada a ir à escola, é obrigado que o governo então, se seu filho tem uma vaga. 5, 6 anos em diante, até terminar o secundário, o ensino médio, como chama no Brasil, não se preocupe que vai ter vaga. Isso independente de qualquer estado, legal, ilegal, irregular, esperando visto, esperando autorização de residência, independente de qualquer situação. Na idade escolar é obrigatório que seu filho estude, então vai ter vaga. E até agora, os documentos que eu vi pedirem em relação à matrícula foi mais a questão de identificação da criança, identificação dos pais, a carteira de vacina da criança e um atestado de morada ou um comprovativo de endereço. E se você precisa matricular seu filho em algum lugar, você tem que procurar o agrupamento escolar da sua freguesia, tá? Se você está em São Vitor, por exemplo, você tem que procurar ali acho que a Dona Maria. A escola secundária Dona Maria, que é o agrupamento escolar de toda a região de São Vitor ali. Então, cada freguesia tem um agrupamento, que é uma escola, normalmente a B2 e a B3, que é responsável de encaminhar o seu filho para escolas que estão ali naquele agrupamento escolar. Então, procura o agrupamento e é lá que faz a matrícula. Beleza? Próxima, vamos que vamos. Próxima pergunta. Como eu envio dinheiro para Portugal? Esse a gente já fez um vídeo do passo a passo. Basicamente, quando a gente precisa mandar dinheiro de lá para cá ou daqui para lá, a gente usa o TransferWise. Inclusive tem um vídeo certinho, né, que eu vou deixar também aqui embaixo. E também tem um desconto, né? A gente deixa uma oferta aí para você que vai fazer a primeira transferência, a primeira remessa internacional, de você não pagar a taxa. É bem mais barato do que banco, é o que nós usamos e é o que nós recomendamos. Sim, senhor. Belezinha? Então já fica a dica. Próxima pergunta, acho que já é a última. É a última. Muita gente chega pra gente e fala o seguinte: eu não conheço ninguém. Como é que eu vou a Portugal se eu não conheço ninguém? A gente também não conhecia, né, Bezão? Não. Aí perguntam assim, quando eu chegar, vou ficar na casa de quem? Se eu não conheço ninguém. Aí é exatamente aí que entra o Airbnb, que é o que a gente recomenda. Sempre que a gente viaja, assim, até hoje, a gente procura o Airbnb, não o hotel. Porque o Airbnb tem a questão de ter a cozinha, de você poder cozinhar. Um hotel você não pode cozinhar. Então já aumenta o gasto. O custo, né? Você tem que comer fora. No Airbnb você pode comer em casa. Atenção, pesquisar Airbnb que permite usar a cozinha. Tem Airbnb que não permite, tá? Inclusive, o preço de um quarto de hotel normalmente é o preço de você alugar um apartamento inteiro no Airbnb. Aí você fica bem à vontade, você aluga tudo, né? De repente até um T2, um apartamento com 2 quartos aí. Pois. Pagando 50 euros a diária, tem lugares assim. Tem sim. E é barato, eu acho até barato. Você pega um apartamento inteiro. Se fosse, por exemplo, uma família inteira, ela não poderia ficar em um quarto só de hotel. Uma família assim, com pai, mãe, tio, cachorro, primo. Não. Então é isso. A gente também já fez um vídeo só dedicado a isso aí. Tem várias perguntas que a gente já fez vídeo dedicado. Eu também vou deixar aqui na descrição e também tem o cupom de desconto. Esse canal dá desconto demais para você, ajuda a sua vida em todos os aspectos. Então, entra lá, tem cupom de desconto. Quando você fizer a sua primeira reserva, quando você for, você vai ter até 41 euros de desconto. E você usando o desconto, a gente também recebe dinheiro. E acaba que você recebe, a gente também recebe. E todo mundo recebe. E assim o mundo é mais feliz. Eu lembrei de uma pergunta extra bônus. Pronto, virou o canal Maximizar. Agora virou de vez. O povo vai falar isso aí. Muita gente pergunta se quando chegar em Portugal é necessário comprar um carro. Muita gente me pergunta isso. E aí eu vou dizer, depende de para onde você vai, depende de qual o seu estilo de vida, se você vai trabalhar no centro, longe do centro, se vai morar perto do centro, longe do centro. Porque aqui em Braga, por exemplo, o transporte público existe, mas em um horário mais diurno. Então, se você trabalha perto do centro... Depende muito de onde você trabalha e de onde você mora. Pois. Essa é a grande questão. Você tem que pesar, você tem que pesquisar se você quer carro, se você não quer. Se você vem com filho, eu recomendo 110% ter um carro, porque na época de outono chove muito. Como tá a chover agora exatamente ali fora. Então, criança na chuva, no frio, gripe 99% de certeza. Vale a pena ter um carro. Mas, por exemplo, se a pessoa mora no porto... no porto, tem o metro, tem o trem, tem ônibus, tudo. Depende de onde você mora, mas essa é muito relativa. E essa semana, se você tá chegando hoje no canal, fique inscrito e acompanhe todo dia, porque vai ter vídeo sobre carro, vários carros, onde compra carro, dica de leilão. Vai ter muita coisa legal, já se inscrever para acompanhar essa parte de carro.
Então acabou sendo 10 perguntas, né, Bezão? Teve 9 abonos. Sim, Pronto, acabou foram sendo 10 10. perguntas frequentes aí do Portugal Diário. Então, nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todo santo dia, mostrando de tudo. 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. E pra terminar a saga, daquela saga de vídeos aí mostrando a estrada saindo de Braga até Gondomar, no Porto, amanhã tem o último vídeo dessa série. Tem? Mostrando Que aí, legal. tem. Amanhã é o último, saindo de Trofa até pertinho ali de Gondomar, ali em Lousada. E amanhã, pela primeira vez, a gente se deparou com estradas ruins, né, Bê? Sim. Pegou até lixo. Aí o Portugal Diário traz a parte boa e a parte ruim. A gente vai mostrar a verdade como ela é, sem mascarar. E realmente estava bem mal, você vai ver. Fique ligado no vídeo de amanhã. A gente vai mostrar a verdade nua e crua de uma estrada bem ruim, de um trecho ali. Já fica o alerta para o poder público, de repente, restaurar ali, cuidar melhor. E dos moradores também não jogar lixo na rua, porque isso é muito feio, né? Falta de educação. Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.